Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 27 de junho. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Silvério Cunha e José Faustino. Boa tarde, bem-vindos. Hoje começamos por falar da negociação, votação relâmpago para as alterações no IRS. Começamos por aí. O PSD fez esse pedido na Assembleia da República para incentivar o consumo no verão. Há aqui um medo de travagem no PIB. O crescimento está a abrandar, o rendimento disponível pode ajudar a alterar esse caminho. Silvério Cunha, o que é que o Governo quer fazer com esta alteração no IRS? É mesmo dar um impulso à economia? Ora, muito boa tarde. Bem, eu não sei se é dar um impulso, a gente diz que sim, nos órgãos de comunicação social e alguns analistas dizem que sim. Eu não sei se vai dar um grande impulso, se não, porque também não estive a ver as tabelas, não cheguei a perceber qual era o alcance propriamente da medida em termos, digamos, de pessoas que vão ser abrangidas no fundamental. E por conseguinte não faço a menor ideia. Agora, eu receio que aconteça o seguinte: eu não sei se é para ter efeito no verão. Olha, se vai começar no início de agosto, não é por aí que eu penso que vai ter uma influência decisiva. Até porque, segundo li em alguns jornais, as diferenças não vão ser assim tão grandes como se julga. Não necessariamente, porque são percentuais, quer dizer, há coisas que não são assim tão grandes. Claro que é positivo terem baixado os impostos, o IRS, para alguns escalões, sim, é bastante positivo, mas eu falo em termos individuais, acho que vai ser positivo para as pessoas concretas. Agora, elas vão empatar esse dinheiro em maior consumo? Uma parte que provavelmente sim, mas será que isso vai motivar um afluxo de consumo bastante maior? Não sei, para ser franco, não sei, não faço ideia. Agora, eu penso é que estas medidas talvez devessem começar, em vez de ser em agosto, ter começado em junho, por exemplo, não é? Teria sido preferível isso. Agora, deve haver também, tem parte do princípio que o Governo tem cálculos, e portanto se tem cálculos, certamente também é porque julga que dali haverá um efeito qualquer. Portanto, eu não conheço a situação em termos concretos de números, acho que a intenção deve ser essa, mas acho que é positivo realmente dar às pessoas mais dinheiro. Se isso vai ter um grande impacto para, digamos, travar qualquer retração, não sei, porque, sinceramente, não sei. Acho que talvez seja tarde demais para esse efeito até, porque as pessoas em regra geralmente pensam nessas coisas para depois poupar algum dinheiro, fazer umas compras de fundo que de facto sejam importantes. Se for assim consumo, que vão gastar mais dinheiro aqui em jantares? Não sei, sinceramente não sei, mas acho que a ideia não é correta, digamos assim. José Faustino, esta foi uma proposta que apenas teve a abstenção do PCP, ninguém votou contra esta proposta do PSD. É correta esta decisão? O que é que te parece? Não tenho nada contra, quer dizer, tudo o que é baixar impostos é bom. Mas, por outro lado, há a questão do orçamento e das contas do Estado e dessas coisas todas. De maneira que... Sim, a partir serão menos 500 milhões de euros a entrar... São 500 milhões. A redução custa 500 milhões por ano. 500 para baixo este ano. Mas o ponto é que mesmo só o PC é que tinha que ser contra, ou nesse caso não é contra, é a abstenção. Mas é favorável aos trabalhadores, tenho imensa pena de não ter votado a favor, porque é daquelas coisas que ninguém está contra. Eu acho que o PC também foi para marcar uma posição política, suponho eu, não sei. Agora, eu acho que a medida é boa, o Governo mostra vontade de resolver alguns problemas, nomeadamente de baixar os impostos, de fazer outras coisas. Isso é meritório. Agora, o que já não se compreende é que, a partir do dia 1 do mês que vem, dia 1 de julho, portanto para a semana, os aparelhos de conforto no lar, como por exemplo ar-condicionados, passem o IVA de 6 para 23. Isso é que já... Ar-condicionado, bombas de calor e energias renováveis. Sim. Isso é que já não se percebe. De onde eu posso concluir, numa análise pura e fria, que trata-se pura e simplesmente a questão do IRS com esta pressa toda do verão, porque no fundo o professor Silvério Cunha está na dúvida. A dúvida é esta: o desconto é só na retenção, não há mais nada. Mas aí é que é a diferença. E, por exemplo, para um salário médio entre 1.500 e 2.000 euros, se calhar vai ter uma diferença de 5 euros por mês. Ora, com 5 euros não dá para pagar um toldo numa praia. Não dá.
E, portanto, E muito uma menos sombrinha... foram toldo emelidos, não é? Não, No litoral alentejano. a costa alentejana é muito mais cara que o Algarve, curiosamente. Mas o caso é este. Nem para uma sombrinha com algum jeito para a pessoa ter sombra. Pode dizer, porque é que é de pagar agora um toldo ou uma palhota quando posso levar o meu próprio sombreiro? Bom, mas um sombreiro bom custa mais de 5 euros. O que é natural, para aquilo não haver um vento e aquilo se partir tudo. Portanto, não deixa de ser demagógico. Quer dizer, numa altura desta que se fala, e tem-se falado muito, no conforto do lar, no ambiente, etc, etc, etc. Ora, o ar-condicionado é um conforto no lar, porque as casas não têm isolamento térmico, isso hoje é mais ou menos aceite, para o calor e para o frio. Portanto, agora temos calor, as pessoas querem ar-condicionado. Então, agora que há uma corrida ao ar-condicionado, é que se aumenta o IVA de 6 para 23. Portanto, tudo isto não deixa, se aqui quisermos interpretar, e de facto não há outra saída, de demagogia política. Do IRS relâmpago passamos para o aperto à imigração. Há novas propostas governamentais de regulamentação da imigração que dificultou a obtenção da nacionalidade, bem como o reagrupamento familiar. Retorno e expulsão passam inteiramente para as mãos da PSP, duplica o tempo para se poder ser português, a nacionalidade pode perder-se por crime, o regime dos sefarditas também acaba e só os altamente qualificados terão visto para procurar trabalho em Portugal. As autorizações da CPLP vão exigir um visto e reagrupamento familiar também será mais difícil para os membros de países, para os nacionais de países da comunidade, países de língua oficial portuguesa. Silvério Cunha, o Governo está e o PSD e a AD estão a querer tirar a agenda do Chega. Será que é essa a ação ou não? Bem, eu acho que aqui há duas coisas diferentes. Uma coisa é a questão da imigração, outra coisa é a questão da lei da nacionalidade. São coisas diferentes. Eu penso que na questão da lei da nacionalidade, por exemplo, eu acho que tenho dúvidas de que ela se possa perder por crime. Um nacional, quando passa a nacional, é nacional. Portanto, perder a nacionalidade tem um sabor que só aconteceu com regimes totalitários. Só nessa altura que havia categorias apátridas. Atenção, eu sei que o Governo, vamos agora pôr a questão também com alguma seriedade, eu sei que o Governo, ouvi isso num debate em que o Primeiro-Ministro disse que também não seria assim, ou seja, por exemplo, seria em casos em que houvesse dupla nacionalidade, coisas do género. Portanto, é claro que, digamos, não se abandonam as pessoas no mundo, à sorte no mundo. Seja como for, o princípio em si é um princípio, a meu ver, errado. Tirar-se por crime, por uma razão, porque, repara, suponha que a pessoa pratica um crime, depois é indultado pelo chefe de Estado, por exemplo. Quer dizer, então ficamos como? Eu acho que essas coisas são, digamos, coisas adquiridas. As adquiridas não devem ser tocadas a esse nível. Podemos preveni-las, digamos, a montante. A montante é que temos que prevenir as coisas. Aí é que está o problema. Quanto à lei da nacionalidade ainda, o regime dos federalistas, como estava, era um regime que era anárquico. Aliás, deu origem a tráfico de vistos e coisas do género e até de genealogias. É evidente que a teoria dos sefarditas de receberem os judeus, estamos a falar de judeus sefarditas, os judeus da Península Ibérica são os sefarditas. Os Ashkenazim são os judeus da Europa Central, digamos assim, Europa do Norte e Central, e os Ashkenazes também, assim que se chama, e os sefarditas são aqueles que da Península Ibérica foram para o Levante depois da expulsão dos reis católicos e depois, mais tarde, fugiram, digamos assim, de Portugal também, e alguns foram, por acaso, para a Holanda, como a família do filósofo Spinoza, que foi aqui da Vidigueira, inclusivamente, mas muitos outros foram para o Levante e, portanto, são os sefarditas. E as origens judeus são sefarditas e Ashkenazim, e os sefarditas muitas vezes até têm uma origem já misturada com os árabes, porque muitos foram para Marrocos, foram para a Argélia, foram para o Império Turco, para a Itália, para a Sicília, etc., a Tunísia, e depois, mais tarde, foram para Israel. Acontece que esta coisa dos sefarditas, claro, tem a teoria da compensação, ou seja, foram perseguidos pela Inquisição 250 anos e, portanto, foram expulsos em massa. Houve, de facto, uma coisa que deve dizer-se historicamente que era dispensável, porque eu não sou anacrónico, nem sou adepto do anacronismo, isto é, não podemos interpretar a história de há 500 anos com as categorias de hoje. Mas é bom dizer uma coisa, o rei Manuel I foi um protetor dos judeus, um grande protetor dos judeus, porque percebeu que os judeus que tinham sido expulsos de Espanha, os que vinham de Espanha, e já cá haviam outros, não é? Ele percebeu que os judeus eram muito importantes para o desenvolvimento económico de Portugal.
e acolheu-os muito bem. Já o filho dele, Dom João III, é que trouxe a Inquisição, é bom que fique claro. Mas antes disso, Dom João II, portanto, cunhado de Dom Manuel, Dom João II teve um filho legítimo, portanto não deixou o filho dele legítimo morreu de acidente quando era jovem, portanto foi Dom Manuel, Duque de Beja, que herdou o trono. Acontece que Dom João II fez uma coisa que Dom João II é considerado um rei, o príncipe perfeito, um rei fabuloso, é considerado um rei que foi, digamos, um rei moderno antes de haver modernidade. Deve dizer-se isso. Reinou 12 anos, enquanto rei, foi regente, enquanto o pai estava um bocado, enfim, em baixo, e portanto não podia reinar, Dom Afonso V, mas Dom João II fez uma coisa terrível, que foi uma mortandade terrível, agarrou nos filhos todos de judeus que tinham já vindo para cá, filhos, crianças, e exportou-as todas para a então recém-descoberta colónia de São Tomé e Príncipe. A esmagadora maioria, 90%, morreu. Foi um crime sem pés nem cabeça, porque logo a seguir o seu cunhado Manuel precisamente inverteu tudo e achou que não, que eles tinham que cá ficar. Portanto, acontece que Dom João II cometeu um ato de uma infelicidade, e ele que nem tinha cá a Inquisição nem nada, portanto, aquilo foi uma posição individual que nunca se entendeu o porquê da coisa. Bom, mas enfim, não interessa. Agora o que interessa é o caso, é que os farditas, portanto, houve sempre aquela ideia de que foram umas vítimas. Eu sou franco, acho que a 500 anos de distância pode dar-se a tendência aos sefardita e algumas coisas, mas não podemos ir ao ponto de dizer assim, eu tive um ascendente sefardita e que em 1584 teve que fugir e agora a família toda dele e os descendentes vêm por aí abaixo. Não, isso não pode ser assim. Eu acho que é excessivo. E deu origem, como você, a falcatruas. Portanto, acho que é excessivo. Agora, aquilo que eu acho que é problemático aqui, a lei da nacionalidade pode exigir-se mais tempo, sim, embora haja aqui uma questão que eu acho que é importante, o conhecimento de língua portuguesa. Questões da cultura portuguesa e de testes. Eu não gosto muito dessa teoria dos testes e da história, por uma razão, porque muitos portugueses podem ser sujeitos a testes desses e falhar. Segundo, houve experiências dessas feitas que nunca tiveram bom sinal. Foi o caso, por exemplo, dos estados do sul dos Estados Unidos segregacionistas, que depois do fim da escravatura resolveram estabelecer exames para que as pessoas afrodescendentes fizessem exames perante o xerife para poder votar. Portanto, um médico, por exemplo, afrodescendente, podia reprovar no exame e um analfabeto branco passava. Porquê? Porque o xerife fazia exames especiais. Perguntava assim a um licenciado em letras. Desenvolveu a teoria da relatividade de Einstein, fazia perguntas que aquele próprio xerife não podia responder. Isso ficou célebre, está na história. E acontece que eram formas de eliminar eleitores. Eu acho que exames de testes de história, não. Porquê? Por uma razão, porque muitos portugueses poderão não responder a testes de história, dependendo de quem os faz. Agora, história e cultura. História e cultura. Agora, conhecimento de língua, sim. Acho que sim. A pessoa, para ser portuguesa, tem que saber a língua portuguesa. Segundo lugar, a pessoa também tem que, claro, se me disserem assim, história, claro, tem que saber a história elementar que se aprende nos primeiros 4 anos da escolaridade obrigatória. Sim, isso eu acho que é normal. Acho que isso devia ser ficar escrito na lei, assim. Não é um teste, é dizer assim, a escolaridade mínima obrigatória de História de Portugal. É fácil, escreve-se assim na lei. Pronto. Por fim, queria chamar a atenção só para um ponto. Acho errado que os qualificados vistos gold fiquem isentos, porque fere o princípio da igualdade. Mas estes não têm nacionalidade. Mas podem ficar, portanto, acontece que acho que é uma distinção baseada, por exemplo, em questões materiais. Agora, a questão que se coloca aqui, complicada, é as autorizações CPLP e o recolhimento familiar. Bom, aqui há uma questão cultural que, de facto, em parte tem que ser vista com cuidado. Eu já que expliquei na semana passada e disse que o regrupamento familiar tem que ter limites, por uma razão, porque há culturas onde uma pessoa, se viesse com a família toda, haviam 100 pessoas. Isso não é possível. Agora, acho que é razoável que um homem possa trazer a sua mulher e os seus filhos. Acho isso normal. Já os pais, só se forem, sei lá, pessoas com problemas, com dificuldades, não tenham ninguém e fiquem abandonados lá no sítio onde vêm. Mas será limites. Acho que isso é razoável. Agora, pôr os filhos, dizer que não, porque a mulher não pode vir, tem que ficar lá com os filhos, ele pode. Eu acho isso excessivo, para ser franco, acho um bocado desumano. Agora, queria só acabar dizendo o seguinte, as autorizações CPLP levantou uma questão curiosa, é que a CPLP, eu vi na televisão um debate interessante que estava o Dr. Miguel Relvas a falar, ele falava muito de uma coisa, um dado momento até se esqueceu, falou da CPLP e um dado momento dizia, sim, a CPLP e sobretudo os angolanos e moçambicanos, e de repente dos angolanos e moçambicanos passou só para os angolanos, porque tinha havido parcerias estratégicas económicas com os angolanos, e é verdade, os angolanos aceitaram muitos portugueses que foram trabalhar para lá nos momentos da crise, e não lhes pediram nada, e os moçambicanos também. E ele dizia isso a título de reciprocidade, mas a questão
questão é esta. A CPLP abrange um problema que é o elefante na sala, que é o Brasil. E a CPLP, aliás, só será o que for se o Brasil quiser. E o problema que se põe é este, é que a CPLP, uma de duas, não tem sentido fazer a CPLP para depois ser assim, não, aqueles mais uns do que outros, mais os angolanos do que os guineenses, mais os angolanos que os cabo-verdianos, mais os angolanos que os brasileiros. Isso não tem sentido. Acho que é um mau critério. Agora, levanta-se o problema de facto do Brasil. Agora, o Brasil tem um problema e eu acabo aqui com isto. É bom lembrar o seguinte: Portugal é um país de emigrantes e nós temos para aí uns 7 milhões de imigrantes portugueses que têm passaporte ou cartão de cidadão e que podiam amanhã desembarcar em Lisboa, com todos os direitos que lhe vêm. Eu não sei o que seria o nosso país se amanhã desembarcassem 7 milhões de pessoas aqui, das quais mais 1,5 milhão estão no Brasil. O governo brasileiro podia deportá-los. Nós temos de ter cuidado com isso. Podia deportá-los. Podia dizer assim, vão todos para Portugal agora. Rápido. Não vos queremos cá. E nós achamos isso bem, acharíamos isso bem, que pusessem cá 1,5 milhão de portugueses que vivem no Brasil e que têm filhos já, etc., lá no Brasil, etc. Portanto, nós temos de ter cuidado com isso. O Brasil é um país que vai ser uma grande potência no futuro, já é uma potência regional, e nós temos de ter muito cuidado na forma como tratamos o Brasil. Eu sei que agora temos aqui um excesso realmente de brasileiros, excesso nesse sentido, temos centenas de milhares de brasileiros, são a comunidade que é maior, etc. Eu ainda sou do tempo em que a comunidade maior era dos cabo-verdianos. Acontece que, agora não, e deve dizer-se que isto levanta um problema que devia ser acautelado no âmbito das próprias relações diplomáticas e da política externa de Portugal, porque o Brasil pode não levar a bem e pode haver problemas no futuro. E deixe-me terminar com isto que é importante. O Brasil, neste momento, já está a reagir a nível da sociedade civil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é um exemplo terrível. Há em Portugal pessoas que andam contentes com uma coisa que é um erro. Qual é a língua que se fala no Brasil? É o português. O português é a 6ª língua mais falada do mundo, graças ao Brasil. Vai ser uma língua do futuro e talvez uma língua da ONU, graças ao Brasil. E acontece que nós incluímos, no português total, não há um português correto que é o europeu. O português é o português. E nós temos boé, que vem do português angolano, como temos expressões brasileiras que, curiosamente, recuperaram palavras portuguesas do século XVII que nós já não usamos e põem palavras novas que nós usamos. E sabe o que é que está a acontecer agora na sociedade brasileira? Está a acontecer que há um repúdio muito grande do português, dizendo que agora o brasileiro já se tornou tão autónomo que já merece haver uma nova língua, que é o brasileiro. E então dou como exemplo, por exemplo, isto, a fofoca. Fofoca, se eu falar em fofocas. Fofoca é português. Pois bem, no Brasil já começa a haver um movimento social a dizer que o governo brasileiro tem que decretar que a língua no Brasil não é o português, mas o brasileiro. Isto é identitarismo. É o identitarismo, neste momento, do outro lado. Nós temos cá os portugueses, deixa-me só dizer isto, temos cá os portugueses etnonacionalistas que dizem que o português correto é o nosso de Dom Afonso Henriques. Mentira, porque o nosso português correto seria o galego. Agora, a questão que se coloca é, se nós fizermos isso, os brasileiros vão dizer que então e devemos ter uma língua de trabalho internacional chamada brasileiro, e nós vamos ter que aprender brasileiro para poder falar lá fora. E isso é que é um problema. Portanto, o português é português. Tal como os americanos falam inglês e nunca puseram um problema com os ingleses. Tal como os indianos falam inglês, que fizeram um problema com os ingleses, os sul-africanos, e não percebi qual é o nosso problema. E os espanhóis, é o espanhol da América Latina toda, e é muito diferente em cada país da América Latina. É ainda mais diferente que o português. A mania que nós temos está a criar problemas com o Brasil. José Faustino, há aqui um aperto à imigração pelo governo, que é uma resposta política para apropriar-se também da agenda do Chega, ou não? Não, o Chega e qualquer outro partido não são donos de agenda nenhuma, não é? O problema da imigração é um problema que existe e ele tem que ser resolvido. Eu penso que é um ponto de vista consensual que a imigração tem que ser controlada, seja daqueles muito ricos, os vistos gold, seja dos pobres que vêm para trabalhar. Tem que ser regulada, tem que haver princípios e tem que haver regulamento. Aliás, a sociedade portuguesa precisa muito de ordem e disciplina. Não é uma ordem e disciplina rígida e reacionária, não. É uma ordem e disciplina democrática, que é para nos respeitarmos uns aos outros. Seja clara, não é? Claro, para toda a gente. E para permitir que alguns tenhamos liberdade em função de outros que começam um bocado a abarcar o campo daqueles que querem ter liberdade. Bom, em relação à imigração, há aqui vários assuntos e eu penso que há aqui uma confusão que eu não percebo. Porque eu sou pai de uma imigrante, e claro, é imigrante, está dentro de um país da comunidade da União Europeia, e eu devo dizer
que quando foi do casamento, o casamento dela, tornou-se muito inconveniente a atitude das entidades espanholas, porque perguntaram-lhe apenas o casamento, não se trata de nacionalidade, portanto ela é portuguesa, não quer ser espanhola, e perguntaram-lhe o nome do sogro completo, de quem era filho, onde vivia, dentro de vizinhos, nossos irmãos da Comunidade Europeia, portanto da União Europeia. Portanto, vamos lá ver se a gente começa a ter ordem nisto. Isto passa-se aqui ao lado. Claro que a minha filha não quer ser espanhola, não é, nem quer ser. É uma opção dela, se calhar errada, não sei. Quando o marido é espanhol, os filhos são espanhóis. Ela não quer ser. E eu estou aqui a dizer isto com muito respeito e tudo isso porque acho que ela tem respeito, portanto, à vontade dela, não é? E por isso, eu, como tenho um caso na família muito direto e que me afeta a mim do ponto de vista pessoal, conheço e até me dá aqui alguma facilidade de análise deste problema. Porquê? Por uma razão simples, porque ela, ou qualquer pessoa que vem para Portugal, vamos pôr a coisa em Portugal, a primeira etapa é ser residente. É que eu não sei se as pessoas sabem, ela em Espanha, como há pessoas em Portugal do espaço Schengen da União Europeia ou não, tem um bilhete de identidade parecido com o nosso, um cartão de cidadão, de residente. Eu lembro que antes o outro era amarelo, assim amarelado, e o outro era verde. Há um cartão de residente, como ela tem também em Espanha. Há um cartão de residência. Portanto, isto é uma questão de escalões e um percurso que se pode fazer ou não. Ou seja, os imigrantes, sejam eles quais forem, os do visto gold, é um visto gold, é um cartão de residente. Não é nacionalidade. E depois passa-se de repente para a discussão da nacionalidade. Ora bem, primeiro assunto, temos que ver bem como é que é o estatuto do residente, porque tem todos os direitos, exceto alguns, como por exemplo votar no Presidente da República, etc, mas já pode votar para a Câmara. Se calhar for residente há mais não sei quanto tempo, porque está controlado e está no registro de pessoas como outro qualquer. Portanto, é praticamente igual, tirando uma outra coisa. Agora, é legítimo que por qualquer motivo, por casamento, por nascimento dos filhos, etc., seja por aquilo que for, por estar muito tempo, gosta do país, etc., e para nós até isso deve ser honroso, quer dar o passo seguinte, que é adquirir a nacionalidade. E aí, aquilo que o professor disse, eu acho que é o mínimo de bom senso e penso que estaremos todos de acordo. Mas com tanta incerteza que existe também, por exemplo, no nosso sistema jurídico e político aqui, neste caso, será que um imigrante não se sentirá apenas confortável e seguro se pedir a nacionalidade? Ou seja, com tanta incerteza jurídica que vai mudando a toda a hora, será que um residente garante que daqui a 15 anos pode continuar a ser residente em Portugal sem problema? Pode. A minha filha é residente há mais de 15 anos em Espanha. O exercício ao contrário. O exercício, uma pessoa, como é que um imigrante se sente em Portugal? Vamos lá ver, eu não sou especialista. Poderá ter essa segurança? É que podia não ter o desejo de ser nacional, ter a nacionalidade portuguesa. Exatamente, eu não sou especialista. Só sentir o risco de poder ser expulso daqui a 15 anos porque alguém se lembra. Não, eu não sou especialista na matéria. Bom, parece existir aqui algumas incertezas ou algumas inseguranças, não é? O fantasma do Trump e dessas coisas. Não, sim. Aquilo é do imbecil. Claro. Governa um grande país e, infelizmente. Não, isso não serve para nada. Vamos ver. Poderão ter essa segurança à partida. Eu disse aqui a semana passada que não deve entrar em contas de análise o que ele diz, o Trump. Sim. E muito menos o que ele faz tem que entrar em linha de conta. Agora, a conversa não interessa, portanto, não interessa. Interessará para uma análise política, provavelmente para o professor Silvério Cunha lá o meter em cima num laboratório, abrir a barriga, ver o que é que o bicho lá tem dentro e tal. Isso talvez. Agora, para o resto, não vale a pena perdermos tempo com isso. Mas neste caso, e não desviando para concluir, um imigrante, se atingir o cartão, isso não é assim, devia ser, de residente, ele tem todos os direitos da pessoa. Ele pode estabelecer, pode ser empregado de alguém, pode ser empreendedor, desconta para a caixa, está coletado, paga os seus impostos, é residente, tem em pé de igualdade, tem um número de residente, tem segurança social, tem tudo igual a um nacionalista, a um nacional. Agora, a partir de uma certa altura, ao fim de 20, 30 anos, e não deve correr o risco
de aparecer um Trump 2 ou um assombramento disso e correr com ele. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer porque a pessoa tem vínculos de tal maneira, contratos de trabalho, contratos com trabalhadores, se for empresário, etc, etc. Investimentos, etc. E vínculos sociais. E vínculos sociais. Não se pode partir sem mais nem menos. Mas há aqui dois aspectos. O primeiro é que temos que respeitar a vontade desse imigrante. Quer ser apenas residente. E respeitá-lo como tal. Se ele quiser ter a nacionalidade, também o devemos respeitar como tal. Relativamente ao acesso, então, José Faustino, desculpa orientar apenas a conversa, esse controle que tu dizes que é necessário existir na imigração, devia ser um sistema, por exemplo, de cotas por profissão, como existe em alguns países, não? Não, senhor, isso tem que ver, vamos lá ver, isso tem que ver com a procura do mercado. O mercado é que porque há uma nuvem que paira aí sobre a Europa e sobre Portugal, até de uma forma muito aflitiva, de ineliberalidade. É o contrário do liberalismo. Ora bem, as pessoas devem ter liberdade de contratar, seja com quem for. E portanto, nada disso deve obstaculizar, seja aquilo que for. Portanto, este é o ponto base. Porque depois, põe-se aqui para adiantar tempo, o caso dos sefarditas, eu acho que passamos para a frente ao trabalho, o professor já explicou o enquadramento. Eu não digo que não haja um descendente, uma pessoa residente em Portugal, que nunca optou por isso, para a sua nacionalidade, que não tenha automaticamente a nacionalidade portuguesa, que diabo alguma pessoa que vive fora, até fala português e tudo isso, até é honroso para nós convidá-lo até para ter a nacionalidade. Muito bem. Agora, generalizar-se como se fez, com um certificado, não se sabe onde é que foram buscar as raízes, e já se sabe que Lisboa teve algum cuidado lá, a organização deles, a organização dos judeus, em Lisboa teve algum cuidado, no Porto foi um caos. Foi mais uma malha larga, não é? Portanto, seja como for, estas coisas têm que ser feitas como deve ser. Último ponto, a questão do reagrupamento familiar. Ainda falta outro, mas o reagrupamento familiar deve-se, penso que aqui a regra é natural, é do bom senso. Então, um pai, imaginemos que está um pai e uma mãe cá, tendo 2 filhos pequenos, sim, menores. Não me parece problemático, mas eu volto a insistir. Pelo menos que lhe dêem a residência, o título de residência, e por logo se verá, com calma, vamos tratar. Agora, há aqui outro problema. O governo disse, e na minha opinião, bem, porque ou é para todos ou não é para nenhum, Angola e Timor tinham um acordo. E todos temos um sentimento sobre Timor importante. O que é que acontecia? Os angolanos e os timorenses, acontece, acho eu, vinham como turistas, normalmente, sem problema nenhum, não pediam visto, não pediam nada, vinham como turistas, entravam, como eu entrei em Timor ou entre em Angola, penso eu. E depois, como cá estavam, iam tratar dos papéis para passar a trabalhar. Portanto, passavam de turistas para residentes e para trabalhadores. E os outros do CPLP, todos os outros países de língua portuguesa, não tinham esta facilidade, porque isto era de acordo entre Angola, unilaterais entre Angola e Portugal com Timor. Portanto, isso aí tem que se uniformizar. Porque eu não tenho nada contra que venham, dizem, o que é que o senhor vem? Vou ver se arranja emprego, está bem, é equiparado a turista, tem 6 meses, damos-lhe o visto de residência 6 meses, mas ou se governa ou não se governa, tem que se apresentar. Finalmente, a questão parece-me que faltava outra coisa. O reagrupamento. Não, já falei. Já falei. Vamos para um outro tema de política mais próxima. 6 candidaturas deixam de ter propaganda política no Centro Histórico de Évora para as eleições autárquicas. Decidiram o acordo foi estabelecido por PS, PSD-CDS, Movimento Cuidar de Évora, Bloco de Esquerda, Chega e Iniciativa Liberal, numa reunião com o Grupo Pro Évora. De fora deste acordo ficou a candidatura da CDU, que, segundo o Grupo Pro Évora, não respondeu ao convite para participar na reunião, mas fica esta posição, pelo menos destas 6 candidaturas, de deixarem propaganda fora do Centro Histórico de Évora. Silvério Cunha, o Centro Histórico de Évora não é um espaço político na cidade e no Concelho? A questão interessante que é esta, de facto. A ideia, sonho, é preservar o centro histórico de, enfim, propaganda e cartazes e que depois mais tarde ninguém tira e que estão no fundo, digamos, a deformar a própria estética do centro histórico. Pode ser esta a razão.
Toda a gente concordou com a exceção da CDU, que na verdade não apareceu, portanto, isso tacitamente não está interessado no assunto. Bem, eu não sei, quando as pessoas vivem no centro histórico, pouca gente, 5 mil e tal pessoas, que nos já ouvi dizer. Portanto, não é por aí. A questão é mais porque está presente no espaço público abrangendo o centro histórico, a Praça de Giraldo, por exemplo, isso, as pessoas gostam de passar na Praça de Giraldo, gostam de ir lá, e portanto isso pode ter algum efeito bom para a propaganda política e para o esclarecimento político, no fundo é o fundamento da propaganda política. Bem, a questão que se põe é assim, se desfeia a intenção também a publicidade, os cartazes publicitários devem ser retirados, não é, do centro histórico. Se é uma questão estética do centro histórico, então deve ser assim. Deve ser de maneira mais geral. Agora, eu não sei se se todos concordaram, quer dizer, eu não vou dizer que todos são de acordo, com exceção da CDU, mas quer dizer, não vejo razões para estar aqui para ser um problema discutível para mim, quer dizer, porque não penso que seja uma questão também absolutamente central, digamos assim. José Faustino, em tempos poderia existir um espaço próprio para afixar essa propaganda? Chegou a existir, mas outros não tanto assim, de forma mais livre, ou não? Ou no centro histórico não deve existir propaganda? Pois, nós em Portugal e em Évora, somos portugueses, temos a tendência de 8 a 80. Não conseguimos arranjar um meio termo de forma nenhuma. E, portanto, aqueles que estiveram reunidos com o Grupo Pro Évora têm razão, o Grupo Pro Évora tem razão, e a CDU também tem alguma razão. Porque a CDU, eu sei, porque observo e todos sabemos, tem uns placares metálicos onde se colam... Outros partidos também têm já. Encontramos em vários foras, não é? Não são incomparáveis com os da CDU. Penso eu, mas posso estar enganado. E eu não estou a falar do que está fora, estou a falar fora outdoors, há uma série de coisas, que também há uma polémica muito grande aí. Eles não estão licenciados como os outdoors comerciais, mas depois ficam depois das campanhas, não o retiram, que deu problemas em Lisboa porque o Presidente da Câmara mandou retirar tudo. Uns aplaudiram, outros disseram que não e por aí adiante. O princípio de haver algum ordenamento e algum respeito não é só pelo centro histórico, é para a zona habitável urbana. Parece-me bem. Hoje em dia não faz sentido haver pichagens nas paredes, haver cartazes e papéis colados na parede, isso não faz sentido. Exceto alguns velhos muros, que de certa forma é consensual que se pode ali colocar cartazes touradas e etc. Lembro-me de alguns sítios aqui em Évora. Não impedem ninguém. Na Porta de Machede, por aí. Na Rua João de Deus, por exemplo. Na Avenida Exatamente. João de Deus. Por exemplo, em casos desses, não vejo mal que venha ao mundo, até protege o muro. Sinceramente, até protege o muro. Leva aquela cola, leva o cartaz. Não é mal ao mundo. Sustenta o reboco. Sustenta o reboco, que já não tem. Mas, portanto, agora, desde que seja tudo com ordem, com bom senso, eu não discordo desta situação. Agora, percebo o Grupo Pro Évora, que se preocupa com a preservação do património, do centro histórico, todas essas coisas. E na minha opinião, às vezes, e tenho-lhes dito a eles, porque felizmente sou amigo de muitos deles e prezo muito essa amizade, muitas das vezes eu digo, vocês às vezes também exageram um bocadinho, e talvez, mas também faz parte, quer dizer, quando se defende determinada coisa, faz parte defender, ser um bocadinho exagerado, não é? Porque se for tudo tolerante, demasiado tolerante, então às tantas perdem a coisa. Portanto, isso é tudo compreensível. Agora, o que seria correto era um bom termo para equilibrar as coisas, porque se tiveram todos menos a CDU, é evidente que a CDU tem lá os seus placares e vai encostá-los aos candeeiros e aquelas coisas onde costuma fazer. Não sei, era talvez melhor nem 8 nem 80 ter uma regra, até com o auxílio do Grupo Pro Évora, que certamente terão disponíveis para isso, definir as zonas onde, de determinada forma, não é uma coisa demasiado standard, mas o que é que se pode fazer e o que é que não pode fazer, impede igual para todos os partidos. Agora, uma ordenação e bom senso, eu estou completamente de acordo. Da propaganda política passamos para a justiça. A dupla de cantores Anjos e a humorista Joana Marques confrontam-se em julgamento. A história já tem alguns anos, mas do julgamento algumas semanas. Semana passada não falámos sobre o assunto, mas este é um julgamento que tem sido bastante mediatizado e por esse motivo também o trazemos ao programa. Porquê? Por causa dos limites do humor. Silvério Cunha, o humor tem limites? Existe aqui um motivo para estes cantores se queixarem?
Olha, deixa-me contar só um episódio breve que aconteceu um pouco antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril aconteceu que houve um jornal, não sei já qual, que trouxe uma caricatura de Marcelo Caetano. Portanto, do jornal. E a caricatura, claro, com toda a caricatura, parecia a cara de Marcelo Caetano deformada, a cabeça muito maior que o resto do corpo, etc. E o Ministério Público, na altura, processou o humorista. E o juiz que examinou a questão proferiu uma sentença muito interessante, que na altura até foi depois publicada, muito longa, sobre o que era, ele foi investigar o assunto, sobre o que era um cartoon, por exemplo, a essência de um cartoon. Então ele citou a bibliografia e tudo que é um cartoon. E pronunciou-se pela absolvição, e assim foi. E o humorista foi absolvido. Isto foi uma coisa que se passou antes do 25 de Abril. Foi absolvido. Ora bem, isto para dizer o quê? No fundo é assim, os programas de humor são, como todos os programas dessa categoria, ou como peças de teatro, são lugares onde decorrem chamadas declarações cénicas ou declarações não sérias. Se eu, por exemplo, no meio de uma tragédia de Shakespeare, ouvir um personagem dizer vamos matá-lo, eu não desato a telefonar para o 112 a querer a polícia na sala porque alguém diz que vai matar outrem, não é? Portanto, isso não tem cabimento. Porquê? Porque é uma declaração não séria que se está a passar no palco. Portanto, os programas de humor têm essa característica. Os programas de humor são programas de declarações não sérias. Bom, o que é que se passa com o caso em concreto? O caso em concreto passa-se isto, é que a Joana Marques, que é realmente arrasadora com tudo, tem tido programas que a pessoa se rir à grande, devo dizer que ela realmente é arrasadora com tudo e foi falar de um desempenho desta dupla de cantores num evento desportivo, onde dado momento se cantou o hino nacional e ela achou que a forma que eles cantaram era risível e portanto fez, digamos assim, caricatura com isso. Ora bem, até onde é que para mim cabe? Para mim, sinceramente, acho que cabe no direito à liberdade de expressão. Eles não podem invocar a ideia de que com isso foram prejudicados. Pelo contrário, eles foram publicitados. Porque os adeptos dos Anjos acharão sempre que aquilo é o melhor. Devo dizer que, por acaso, ouvi no YouTube, não os extratos dela, ouvi tudo e devo dizer que detestei a interpretação do hino nacional. Para ser franco, detestei. Mas isso é uma posição subjetiva minha. E por isso contestável, qualquer pessoa pode achar que aquilo é o melhor do mundo. O que sucede é que ela, digamos assim, brincou com aquilo e, portanto, a meu ver, ela usou a liberdade de expressão. Os Anjos acharam que no fundo foram insultados e então têm desenvolvido uma data de coisas, têm passado para as redes sociais e devo dizer que os Anjos é que têm feito tanta publicidade ao assunto que, a meu ver, a coisa passou um bocado dos seus limites. Porquê? Por uma razão, porque eles vieram queixar-se no fundo de quebras no plano económico, portanto, contratos que terão sido cancelados, digamos, sponsors que terão anulado, digamos, o seu suporte, etc. Bom, a verdade é esta, eu não sei, bem, se os sponsors fizeram isso, lá está, a liberdade do mercado, não gostaram também da interpretação deles, se eles dizem que isso aconteceu. Eu penso que haverá sempre os admiradores deles que gostaram imenso de tudo que eles disserem. Portanto, até terão sido então publicitados, como eu digo. Agora, a questão que se coloca é esta. Onde é que está o limite? Para mim o limite está nisto. É quando o humor deixa de ser um humor que é uma declaração não séria e passa a ser uma declaração ameaçadora. Isto é, o humor não terá, por exemplo, liberdade, a meu ver, de brincar, por exemplo, com uma ameaça de vida, ou de morte de uma pessoa, por exemplo. Não será humor se contiver em si, digamos, implicitamente qualquer tipo de coisa, algo desse tipo, uma ameaça, tiver em qualquer caso a possibilidade de alguém morrer por causa de qualquer coisa que fez, etc. E isso for dito num contexto desse género. De resto, a meu ver, é uma declaração não séria. Porquê? Porque há aqui um problema para acabar, que é este, é que dos Anjos, quando cantaram o hino nacional naquela variante, com aquelas variações, o que é que se exige dos Anjos? É que levem aquilo a sério e tenham sido competentes a cantar. Pronto. E eu, sinceramente, eu não gostei. Pronto. Não gostei. Mas isso é a opinião minha. Da Joana Marques, o que é que se exige? É que ela, precisamente, efetue declarações não sérias. É o que se exige. E, portanto, ao efetuar declarações não sérias, ela não pode vir dizer, por exemplo, que causou um trauma, que, por exemplo, os Anjos não podem vir dizer, como disseram no tribunal, que causaram um trauma tão grande que um deles teve um ataque de acne. Ou dizer, por exemplo, que uma mulher disse que até não é católica e teve que começar a pegar-lhe na mãozinha, esse foi assim que ela disse do marido, para rezarem. Isso não é um argumento. É respeitável.
E até eu acredito uma coisa, eu até acredito que uma pessoa possa ter um ataque de nervos tal que lhe produza, no plano psicossomático, qualquer coisa. Uma fé? Claro, posso admitir que a pessoa até tenha uma depressão. Isso são outras coisas, mas acontece que, de facto, tem que haver alguma objetividade nisto. Portanto, eu ponho a questão assim. Para mim, o humor tem limite quando ultrapassa marcas vermelhas tais como ameaçar a vida, ou ameaçar de morte alguém, coisas desse tipo. Quando são, ou quando, por exemplo, se joga com as pessoas de tal maneira, a nível no tempo durável, que provoque efeitos nessas pessoas que possam conduzir, mas efeitos graves no sentido da própria vida. Há um exemplo que eu gosto de dar sempre, e acabo com isto. Nos anos 60, salvo erro, até deu origem a um filme, penso eu, houve uma grande revista cor-de-rosa alemã que jogou com uma rapariga que teve um azar na vida qualquer, entrevistou e jogou de tal maneira com ela num dado momento que ela embrulhou-se de tal maneira nas entrevistas, porque não tinha preparação cultural nenhuma, que a rapariga apanhou uma depressão tal que acabou por suicidar. Nessa altura a questão foi levada a tribunal. Eu não sei o que é que resultou daí, mas sei que nessa altura estabeleceu-se um pacto entre os órgãos de comunicação, dizer assim, não vamos abusar das pessoas de forma a que elas sejam conduzidas ao abismo. Vamos ouvir, mas, para mim não é José Faustino, como é que observas este caso e o que dizes sobre ele? Eu aqui devo previamente fazer uma declaração de interesses. Não gosto dos Anjos nem da Joana Marques. Daquilo que fazem. Não gosto da música dos Anjos, nem gosto do humor da Joana Marques. Ponto. Mas vamos ver. Tu perguntaste, o humor tem limites? Depende. Do ponto de vista jurídico, não pode ter limites numa sociedade democrática. Não me parece que o humor... O professor já deu 2 ou 3 exemplos, concordo, questões do símbolo nacionais, questões que são crimes públicos, não é? Que não são muitos, no fundo, que um humorista pode fazer. Agora, em termos entre cidadãos e questões morais, há sempre o recurso cível, não é? Portanto, uma pessoa que se sente ofendida é como a comunicação social. Há liberdade, mas eu, se me sentir ofendido, queixo-me do jornalista, do humorista, daquele que falar sobre mim, que eu acho que é injusto, ponho em tribunal. Difamação, injúria, enfim, isso nada a opor. Agora, tudo isto é um bocadinho, como é que é dizer, é um bocadinho ridículo em vários aspectos. Desde logo, o barulho que se tem dado a isto, mas isso é fruta do tempo. Andamos a discutir isto quando isto não tem importância absolutamente nenhuma, quer dizer, depois desta coisa de crescer as borbulhas na cara por causa irritado, se calhar teve diarreia, qualquer coisa, ou prisão de ventre, eventualmente, enfim, pode ter, o professor já deu outros exemplos, pode lhe dar tudo aquilo, um ataque de caspa, qualquer coisa, tudo. Como pode dar outra, não é? Dar-lhe qualquer coisa e por aí adiante. Em relação à interpretação do hino nacional, eu depois fui ouvir também. Não gostei, mas, na minha opinião, está dentro da tolerância daquilo que poderia ser julgado como crime, como ofensa ao símbolo nacional. Parece-me não é recomendável aquele tipo de situações, porque aquela avaliação que ele faz no fim são os canhões a disparar, mas eu, se calhar, sou burro, não percebo aquelas questões estéticas, não é? Tudo bem, pronto, pagaram os honorários, tudo isso. Mas depois eles vêm dizer uma coisa engraçada, que quer dizer, não ligo muito, mas acabo por apanhar uma outra que de facto interessa. Porque o que eu percebo, e daquilo que me diz algum respeito, e daquilo que conheço, vamos lá ver, um patrocinador, neste caso dos Anjos, que tem a sua marca associada aos Anjos, sobretudo não é o hino nacional e que a outra tenha feito humor, nada disso. Isso tudo bem. É o processo em tribunal e o assunto ser polémico. Ora, quem pôs o processo em tribunal foram eles, não foi ela, não é? Portanto, em último caso, alegadamente, eles são culpados do remédio que tomaram. Eles é que o criaram, eles é que se foram queixar. Ou seja, se isto fosse um país normal e andasse preocupado com as coisas que se ia preocupar, não se preocupava com isto. E depois, o humor tem limites, porque do ponto de vista moral não se deve ofender as outras pessoas. E atenção, esses parâmetros morais variam de sítio para sítio. Não é? Em Portugal, felizmente ao fim de 50 anos de democracia, nisso conseguimos, hoje temos um grande poder de encaixe e os limites são larguíssimos, pode-se dizer quase tudo. Menos, de facto, ofender a pessoa e dizer mentiras, etc. Não é? Por exemplo, eu ontem vi uma peça na televisão em que dizia
a propósito do antigo primeiro-ministro Sócrates, que ainda não foi julgado, onde meteu o dinheiro do suborno e tal, alegadamente, que era para comunicar. Não pode ser assim, quer dizer, não pode. Outro dia também esta semana vi um indivíduo que disse: bom, meus amigos, eu saí do tribunal, associação criminosa, lavagem de dinheiro, fuga ao fisco, fui libado de tudo, não há crime nenhum, inocente em tudo. Só lamento é que não tenha o mesmo destaque na comunicação social que tive, de tal maneira que eu já nem me lembro quem foi a pessoa que diz isto. Não me lembro, queria dizer agora aqui, mas não consigo. Já em várias conversas tenho dito isto. Ora, isto tudo tem limites, como é evidente. O limite é qual? O bom senso. Deixa-me só contar uma coisa que pouca gente sabe. O período em que houve maior liberdade de imprensa em Portugal foi no período da monarquia parlamentar. E há um caso muito interessante, que nunca foi a tribunal. O nosso rei Dom Luís, primeiro e último, foi um rei que tinha ambições intelectuais, e como aliás o filho dele, Dom Carlos, eram pessoas muito ilustradas. E ele traduzia Shakespeare do inglês para o português, porque Dom Luís sabia inglês, e traduziu Shakespeare. E a propaganda e os seus adversários e os caricaturistas nos jornais portugueses na altura, o que é que faziam? Publicitavam caricaturas de Shakespeare, todo esfarrapado, andrajoso, sem uma perna e um braço, a sair das mãos do Dom Luís. Ou seja, as traduções de Dom Luís eram horríveis, do pior que há, de tal maneira que o Shakespeare era assassinado, digamos assim, intelectualmente pelo monarca. O rei Dom Luís nunca pôs ninguém em tribunal. Nunca. E permitiu sempre isso. Nesta reta final do programa, juntamos aqui a Cimeira da NATO e também o bombardeamento ao Irão, feito pelos Estados Unidos, porque no último programa questionámos se os Estados Unidos iriam entrar na guerra ou não. O certo é que a guerra dos 12 dias foi mesmo isso, 12 didias, e pode-se dizer isso depois. Será que houve um vencedor? Pelo caminho, a Cimeira da NATO realizou-se. Um acordo para 5% de gastos do PIB em defesa e segurança, dois domínios diferentes, sendo que a Espanha assinou o documento, mas disse que não queria gastar 5%. Silvério Cunha. Bem, em primeiro lugar, ninguém gasta 5%, os Estados Unidos gastam 3,5%. Agora a questão que se põe não é essa. Para mim houve coisas um bocado ridículas. Foi o Sánchez ter dito aquilo que, para mostrar que era independente, mas o Trump a seguir logo ameaçá-lo com o dobro das tarifas. Ou seja, as tarifas passam a ser uma espécie de multas políticas, digamos assim. O que mostra uma coisa muito engraçada. O Trump tem uma visão muito política das questões económicas. Se assim se pode dizer. A mania das tarifas como ameaça política. Bom, mas tirando isso, eu penso que a questão que se coloca é esta. Claro, é evidente que Portugal intercedeu para agregar países, nem todos os países, aliás a Espanha foi única, a Eslováquia também pôs problemas, a Hungria não põe problemas nenhuns, não está interessada em nada daquilo e portanto acontece que a Hungria obviamente alinha naquilo que foi aprovado, que foram duas coisas, que foi uma coisa um bocado ridícula, sinceramente, que é isto, é que no fundo vai-se gastar, mas vai-se gastar de uma forma difusa. Portanto, na verdade, vamos ver o que é que vai acontecer em termos de, por exemplo, sei lá, económicos, indústria de defesa, económicos em termos de alavancar se a indústria de defesa vai alavancar a economia ou não. Há quem discuta, aliás, que diz que a indústria de defesa nunca alavanca nada, mas seja como for, há cálculos que dizem que sim. Quer dizer, essas questões, na verdade, ficaram todas por determinar, ficaram todas difusas, ficaram todas de uma forma sem saber. E depois os Estados Unidos vieram dizer outra coisa, é que sim, mas vocês vão investir isso comprando as nossas armas, o que é uma coisa de uma arrogância enorme. E, de facto, eu aí até devo dizer com franqueza que compreendo lateralmente a atitude de Sánchez, por uma razão. Porque a indústria europeia precisa desenvolver ela mesma. Como Portugal tem que se desenvolver a si mesmo. Portanto, não é gastar mais 5% do PIB a comprar armas aos americanos. Aí, de facto, os americanos querem é isso. E o Trump diz isso na calma. Vocês vão-nos comprar vão gastar dinheiro para nos comprar as armas. Não. Nós vamos gastar dinheiro para comprar, se comprarmos armas europeias e não armas americanas. Primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é um bocado também ridículo, foi o seguinte. Achei que o Mark Rutte teve uma atitude estranhíssima, chamou Daddy, isto é, papá, ao Trump. Que é enviou uma mensagem, aquela mensagem sim, uma também. Mensagem que é ridícula, não se admite. Pagar em grande, não é? Aquele tipo de expressões. Não tem sentido nenhum. Há coisas um bocado. Estão-se a passar coisas na nossa política internacional ridículas a níveis absurdos. Bom, por fim, há uma coisa que eu acho que é importante dizer, que é, na verdade, sucede que tudo isto é demasiado, digamos assim, difuso, e houve uma coisa que essa sim, irritou bastante. É que examinou-se a questão do seu artigo 5, o artigo 5º do tratado. E o Trump, uma vez mais, nos últimos tempos, falhou. Veio dizer que há muitas formas de interpretar o artigo 5º. Isto é o cúmulo. Ele ia dizer isto.
Porque o artigo 5º, no fundo, a própria declaração diz que o artigo 5º, sim, é verdade, quem ataca um ataca todos, sim. Mas significa que todos vão defender quem é atacado? É que é diferente. E Trump, no avião, uma vez mais no avião, onde ele tem aquelas frases bombásticas, veio dizer, uma pergunta direta de um jornalista, ele disse, bem, há muitas maneiras de entender o artigo 5º. Portanto, ele lançou, uma vez mais, incerteza no sistema internacional e no âmbito da NATO. Eu, sinceramente, acho que, neste momento, a União Europeia não pode contar objetivamente com os Estados Unidos, sobretudo no que respeita às relações com a Rússia. José Faustino. Bom, eu tenho a dizer sobre isto, vamos começar talvez pela guerra, não é? Porque tu puseste a guerra e tudo. Também, sim, o bombardeamento. Falou sobre a guerra. Não, bombardeamento iraniano. Sim. Então deixa-me só dizer isto. É dizer que para mim foi um bocado tudo ridículo, ninguém se percebeu até o que aconteceu. O próprio Trump até diz que foi avisado pelos iranianos do sítio e da hora, até da hora em que ia ser atacado, portanto foi uma guerra a brincar. E depois o Trump, num dado momento, irritou-se muito com o Netanyahu, parece um telefonema muito aborrecido, e aos jornalistas com um ataque de irritação que não é nada diplomático, essas coisas não se passam perante jornalistas, foi dizer que não sei quem, que estava a falar deles, para aqui, para lá, uma coisa assim, tudo muito descabelado. Eu acho que por acaso atingiu a este ponto, o tal ponto descabelado que há na política internacional. E portanto, eu acho que a questão iraniana não ficou resolvida. Eu até admito uma coisa, diz-se que os iranianos ficaram com o urânio enriquecido. Eu por acaso até admito, os serviços de informações americanos, nomeadamente, hão de saber melhor isso. Mas eu até admito que, efetivamente, tenha ficado qualquer coisa guardada, mas que até tenham sido destruídos. E Trump disse isso, embora tenha sido contrariado, a princípio, pelos próprios serviços de informação. E, portanto, há aqui um problema que se põe agora. Agora, a meu ver, não adiantou muito esta guerra por uma razão, porque o Irão vai engendrar, e outra coisa que quero dizer também, para acabar, que é o regime iraniano, que é um regime autoritaríssimo, um regime de respeito aos direitos humanos, um regime que mata gente, não foi tocado. Parece que os Estados Unidos só se preocuparam com a questão nuclear. Não, estão enganados. No fundo, a questão é esta. Onde seria desejável era ver o regime iraniano mudar. E acontece que o regime iraniano também não muda facilmente por uma razão, porque este tipo de diplomacia, baseada na pura força, num país como o Irão, eu estive a ver um debate muito extenso sobre isso, sociólogos, historiadores, dizem os iranianos, neste momento, são contra os ayatollahs, a maior parte da população, mas está contra o Ocidente já. O problema é que o Ocidente tem vindo a perder esses povos todos. O Irão é um país enorme, 90 milhões de habitantes, um gigante, 1,6 milhões de quilómetros quadrados, e tem uma população fortíssima. É um país onde os ayatollahs deixaram sempre que as mulheres estudassem, 60% das alunas universitárias são mulheres, embora andem com o Tchador, e em muitos sítios já isentaram o Tchador, e acontece que a população que não quer os ayatollahs, e bem, a verdade é esta, é que também não quer já os ocidentais. E isto teve efeitos contraproducentes. E há gente que conhece bem o assunto que veio dizer isto foram efeitos superficiais, a meu ver. Não vão resolver o problema do Irão e, quando muito, acontece uma coisa que o próprio governo, as Forças Armadas israelitas já disseram. Nós acabámos por atrasar de uns anos o desenvolvimento do programa iraniano. Ok, pronto. Então é isso. José Faustino. Bom, misturaste aqui os dois assuntos, mas isto é um problema complicado. Porquê? Vamos lá ver. Em relação à guerra e à posição dos Estados Unidos, eu acredito que... Já falou que é da NATO? Ou da guerra com o Irão? Com o Irão. Já está a Estou a começar ao contrário. Estou a começar para a guerra por uma questão cronológica, não é? Sim. Em relação à guerra, vamos ver. Os israelitas, menos os Estados Unidos, mais... estou convencido que nunca visaram derrubar o regime dos ayatollahs, por uma razão muito simples. Porque não somos só nós que percebemos que se o poder caísse na rua não se sabe o que é que ia acontecer. Porque o Irão é aquilo que o professor disse. São 90 milhões de cidadãos, um território enorme, que veio do Império Persa, que tem várias oposições, uma delas o filho do antigo Shah, da Pérsia, e por aí adiante. Portanto, mas não sabemos o que é que aconteceu. E temos maus exemplos da famosa Primavera Árabe, que nós aqui falamos dela e bastante apreensivos sobre isso, e que deu o que deu. Portanto, ou seja, o caso da Líbia, por aí adiante. Portanto, isso sabe-se muito bem. Portanto, não é certo que esse seja um objetivo bom e que se visava esse objetivo. Agora, uma coisa é certa, a entrada dos Estados Unidos e a posição do Trump, sim ou não, o Trump não conseguia travar os israelitas se não tivesse tomado a atitude que tomou, porque das duas uma,
Ou os Estados Unidos forneciam um bombardeiro ou dois B2, F2. B2, é bombardeiro. B2 aos Estados Unidos, ou a Israel e as respectivas bombas, ou tinham eles que fazer aquilo, porque ninguém sossegava aos israelitas para ter uma certeza maior, vamos dizer, que atrasava o projeto nuclear do Irão. Porque o Irão, com este regime ou com outro, nunca perderá a mania de ser uma potência nuclear. Porque já no tempo da Pérsia e do Shah, eles queriam ser uma potência nuclear. Só que aí estavam do lado do Ocidente e dos Estados Unidos, sem Trump. E, portanto, é daquelas coisas, enfim, depende de como é que as coisas correriam. Agora, é muito arriscado que o Irão tenha armas nucleares. O problema aqui é este, e os objetivos, na minha opinião, são apenas estes. Primeiro, o enriquecimento do urânio. O urânio tem o famado urânio 235 em estado natural, que não chega a 1% de pureza. E tem o 238 a 99% no minério. O que é que acontece? Há vários métodos. O que está a ser usado, há 3 métodos para conseguir purificar o urânio. Passa a gás, passa a sólido, passa a líquido, dá para ali uma coisa muito confusa. E é um processo muito complicado. Tem que se enriquecer o urânio no tal o 238, o tal mais puro, acima de 90% para as armas nucleares. Enquanto para uso doméstico, para energia, 1% chega. Portanto, é um bocadinho só, para passar dos 0,7%, um bocadinho mais. Portanto, primeiro problema, enriquecimento do urânio. E a agência nuclear veio dizer, de armas atómicas, veio dizer, da energia nuclear, não sei bem o que se chama, veio dizer que eles tinham pelo menos enriquecido de mais de 60%. Ainda não chega para a arma. Eu nunca percebi se é 60, se é 90, não sei. Tinham 400 quilos. Esse é um problema. Onde é que estavam os 400 quilos desse urânio enriquecido? Onde? Porque há quem diga que estavam já fora do Irão. E é preciso lembrarmos aqui, nesta situação toda, pôr isto na equação, que os russos, não vamos ficar com os chineses e lançar a confusão, os russos são um aliado preferencial do Irão que fornece armas à Rússia. E eu penso que a grande troca, porque o Irão também não precisa de petróleo, não precisa nada do que eles lá têm, que eles também têm, precisa é da tecnologia nuclear. Portanto, aí alguns especialistas que eu tenho ouvido, e tal, não sei o quê, porque não conseguiam, demoravam muito tempo, se os russos não lhe dessem a tecnologia toda, ou se não os fossem lá ajudar. Portanto, rapidamente eles tenham o material, portanto, eles com certeza não estão a centrifugar urânio, e depois ficam ali com aquilo armazenado. Bom, agora vamos começar a fazer a bomba. As coisas funcionam em paralelo e, portanto, certamente os russos passam na tecnologia. Primeiro ponto, enriquecimento do urânio. Depois, o segundo ponto, já disse, onde armazenam os tais 400 quilos já refinados. E os mísseis balísticos, porque são aqueles que têm capacidade. Mísseis balísticos são aqueles que saem da atmosfera, fazem assim um arco, andam milhares de quilómetros e depois voltam para o sítio onde querem a pique, que ninguém os segura. Quando eles vêm para ali abaixo, não há cúpulas de ferro, nem fundas de vidro, nem coisa nenhuma. Ora, os mísseis balísticos podem levar ogivas nucleares e, portanto, uma coisa daquelas em Israel acaba com Israel. Israel acaba, que é o objetivo deles. De maneira que estes grandes objetivos, o que é que se conseguiu? Israel estava com dificuldades em resolver todos estes objetivos. Talvez os mísseis, talvez algum urânio, deste não, algum tratamentos de urânio, talvez, não sabia bem. Instalações. Pronto. E os Estados Unidos foram lá com aquelas bombas especiais, fizeram eles o trabalho e agora subsiste a dúvida, que levaram um prejuízo, têm um prejuízo maior do que tinham antes só dado por Israel, têm, isso é um facto. Agora, se continuam a enriquecer o urânio ou não, se calhar não de repente, mas vão continuar assim que puderem. Tem o urânio enriquecido, já foi atingido ou não foi? É pouco provável que tenha sido. Os mísseis balísticos foram atingidos também, ou seja, atrasa tudo isto uns anos, não resolve o problema. Claro que isto só se resolve quando o regime iraniano cair e se ver para onde é que ele vai, virar. Para lá se vira. Agora a cimeira da NATO,
o Trump aparece como um herói, que ele tinha toda a razão, pintaram isto, depois esqueceram. Por exemplo, o Qatar teve um papel importantíssimo neste Tratado de Paz, isso desapareceu, só apareceu no primeiro dia, para ninguém mais fala nisso, e o Trump vendo aquela coisa, que não vai 12 primeiro apanha, e portanto é o maior, ele é que fez, e quando estava tudo certo, deu uma grande salva aos outros, eles pararam e tal. E depois, como a pessoa diz, e bem, foi de facto um ataque combinado. Porque os Estados Unidos nunca deixaram de falar com o Irão e disseram-lhe, bom, isto está armado, tinha que ser assim. Epá, agora vocês estejam quietos. Disseram, não, a gente tem que ter aqui uma mensagem para consumo interno, para responder. Epá, vamos atacar uma das vossas bases, se calhar até pediram, escolham lá uma, que alguns edifícios tenham de demolir. Às tantas horas. Não, disseram, saiam todos, a gente vai bombardear e tal, pronto. E então veio o Ayatollah dizer para os seus súbditos que tinha dado uma chapada na cara do imperialismo americano, quiçá no Trump, com o seu boné, que ele saltou-lhe o boné, saltou-lhe a tampa, saltou tudo. É o que temos, não é? Isto é aquilo que temos. Agora, a cimeira da NATO, ele aparece como o maior e tal, todo contente, a sair da besta, é o carro dele, chama-se besta, que vem sempre dos Estados Unidos, o carro é americano. Vai para onde for, vai sempre à frente do presidente. Tem vários, né? Portanto, e lá vê ele a sair, a fazer adeus e tal. Portanto, foi o maior. Eles também fizeram aquilo para não contrariar. E aqui vamos a um ponto. O secretário-geral da NATO bajulou o Trump. Tem que bajular. É o patrão dele, é quem lhe paga. Papaizinho. Tem que ser, professor, tem que ser assim, sempre for. Quem está mal aqui não é o secretário-geral da ONU, da NATO. É o Trump que divulga mails confidenciais. Esse é que é o ponto. Porque não penso que os outros não faziam isso ao Biden e ao Obama e a todos os outros. Isso é conversa. Não sei. Não, mas sei eu. Tinham que agradar ao patrão. E tinham que agradar ao patrão. E até vamos ver, do ponto de vista da Europa, é um agrado bem feito. Estrategicamente é bem feito. O que não é bem feito, já agora só um ponto não vai esquecer, é andarmos aí todos a dizer a gente também apareceu, a gente também atacou o Irão, passaram nas lajes. Ninguém se lembra disso. Eu também sou e tal. Portanto, aquilo pode nos sair caro. E os comunicados, essas coisas. Isso é uma cretinice do mais básico que pode haver. E para concluir... Claro que nós tivemos que ajudar. Deixa-me lá concluir, senão não digo nada. Exatamente. Pois, depois deste esforço todo tem que dizer o resto. Mas já ultrapassámos a hora. Não, mas o ponto aqui é este. Vamos ver. Inevitavelmente, infelizmente, tudo o que quiserem, outros artigos todos, como é que é? Todos os ins quiserem. Os mentes, que é os advérbios de modo, verbos de modo. Todos os verbos de modo determinados em mente que vocês quiserem meter. Temos de seguir esta via. Temos de nos armar. Agora, temos de ter aqui dois objetivos. O armamento da Europa, e onde está Portugal, tem que ter dois objetivos. O primeiro é parecer que está a fazer o jeito ao Trump. Primeiro o jeito ao Trump. É quanto? 5%. Muito bem, Sr. Presidente. Vamos assim. Sim, senhor. Porque aqueles 5%, 3,5% é que são. E esse demora tempo a chegar lá. Não é fugir nem enganar, porque não pode ser de outra forma. Este ano conseguimos os 2%, também não é difícil. Portugal precisa de 12 mil homens a mais no exército. E tem que os arranjar. Depois está lá o salário da GNR, está lá isso tudo e vai tudo ser mais chamado para lá. Pronto, é como os outros fazem as contas. Seja como for, e agora não vou perder mais tempo a dizer o que é que cada uma das armas precisa, daquilo que sei, porque eu não sou especialista, mas é preciso, primeiro objetivo, afagar o ego do Trump e possivelmente, infelizmente, ter que lhe comprar coisas. Por exemplo, os F-35 são infalivelmente, inevitavelmente melhores que os outros. Portanto, Portugal, por exemplo, deve comprar F-35. Até prova em contrário, ou avançam ou não avançam. E temos que ser competitivos com os outros. Ora bem, esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, com as mesmas coisas, com os mesmos armamentos, preparar, isso já não é com conversa com o Trump, preparar, portanto, primeiro no âmbito da NATO, repito bem, segundo objetivo, as mesmas coisas, é fazer diz o objetivo com o pelo do mesmo cão. Quer dizer, da NATO e da União Europeia. A defesa militar da União Europeia. E é que este investimento não é por causa da NATO nem por causa do Trump. Também é, mas tem que ser também pela defesa da União Europeia. Nós temos que nos defender. Este é que é o ponto. Portanto, temos que saber ter esta situação. Agora, isto é inevitável. Não vale a pena andarmos com brincadeiras e com truques. Porque neste momento não podemos mandar o Trump passear,
Não podemos. Porquê? Porque estamos dependentes dele. Porque se não estivéssemos dependentes dele, podíamos fazer isso. E o artigo 5º, o que é que acha daquela interpretação dele? Não, o artigo 5º é vago. O artigo 5º é vago, porque já tem sido... Ele ainda diz que ele é mais vago ainda? É vago, porque as pessoas estão todos em guerra, tudo muito bem, e depois devem contribuir para o esforço de guerra, contudo, nomeadamente com militar. Portanto, pode ser outras coisas. Pode, por exemplo, tirar as pastilhas elásticas, cortar-lhe os desodorizantes, pode ser qualquer outra coisa. Portanto, é muito vago. Mas isso agora não interessa nada. O que interessa mais e fundamentalmente é a defesa da Europa e a independência militar dos Estados Unidos. Chegamos assim ao final desta revista da semana. O encontro está marcado consigo, com José Faustino e Silvério Cunha, de hoje, 8 dias novamente, aqui na DNFM, em dnfm.com e no canal do YouTube, que pode subscrever e receber uma notificação sempre que existir um novo programa. Boa tarde.